Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto básico para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 19. O tema central deste capítulo consideramos a cruz e a Páscoa. Jesus tinha sido condenado por Pilatos. Então, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados tinham tecido uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. E vestiram com um manto de púrpura. E deram algumas bofetadas. E Pilatos, outra vez, ele disse: eis que eu vos apresento para que saibais que acho que não há nele crime algum. Covardemente, Pilatos faz isso, já depois de mandar açoitar Jesus. Mas trazendo a Jesus já a coroa de espinho e o manto de púrpura, vamos entender o que são o manto de púrpura. Jesus, quando esteve entre nós, ele vestiu 6 vestes. A primeira é a resplandecente, que o rei Herodes colocou em cima de Jesus, quando ele esteve com Herodes, antes de Pilatos, representando todo o pecado daqueles reis maus. Segundo, esse manto de púrpura, que foi colocado em Jesus, representando todo o pecado daqueles soldados que derramaram muito sangue. Depois coloca as vestes próprias de Jesus, é a natureza humana de Jesus. A quarta veste de Jesus não vê na cruz, que eles colocam um pano. E depois eles tiram um pano de Jesus, eles têm a túnica de Jesus, e depois nós vamos ver que eles colocam Jesus lá no sepultamento com linho, lençóis de linho. Essas são as vestes de Jesus que ele usou quando esteve entre nós. Então essa aqui, eles falam nessa túnica, esse manto de púrpura, que representa o pecado daqueles soldados que Jesus leva consigo por toda a humanidade. E diz Pilatos: eis o homem. E ao verem os principais sacerdotes, gritam-no: crucificam, o crucificam. Eles responderam: nós temos uma lei, de conformidade com a nossa lei. Ele blasfemou contra Deus, porque ele mesmo se fez Deus, perdoar pecados. Em Levítico 24, nós vemos que perdoar pecados cabia apenas a Deus, e era pecado de blasfêmia, blasfemar contra Deus. Mas nós sabemos que Jesus era o próprio Deus. Não havia nenhum pecado nisso. Respondeu-lhe Jesus, e Pilatos entrou no petróleo novamente, e perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Mas Pilatos, não vendo a resposta de Jesus, o advertiu: não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Isso aqui mostra que Pilatos foi covarde. Porque Pilatos diz aqui, já depois de Jesus esbofetado, já com a coroa de espinho, já tendo sido açoitado, com um chicote, onde existia um aço nas pontas do chicote, Jesus já sangrando, ele diz a Jesus que ele tem o poder, né, de crucificar e soltar Jesus. Isso mostra que ele era uma pessoa covarde. Mas nós sabemos que Jesus foi para a cruz porque ele foi de forma voluntária. Ele foi cumprir a missão que o Pai confiou a ele. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade tem sobre mim, se de cima não fosse dado. Se Deus não tivesse dado autoridade a você, você não tinha autoridade sobre mim. Por isso, quem me entregou a ti, pecado tem. Aqueles que condenaram Jesus, saduceus, fariseus, aqueles do sinédrio, têm pecado, né? E a partir desse momento, Pilatos ficou um pouco desesperado e procurava soltar Jesus, porque ele temeu. Mas eles disseram: se solta, este não é amigo de César. E todo aquele que se faz rei é contrário a César. E Jesus é levado
para a crucificação. Mas era a festa da Parasceve, que era o dia da preparação do sábado. E Jesus foi crucificado na sexta-feira. Então Pilato entregou para ser crucificado. Mas tomaram eles, pois, a Jesus, ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, cada um ao seu lado. E Pilato escreveu um título e colocou: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Era comum naquela época colocar ao lado de quem era crucificado o nome e o que ele cometeu. Mas Pilatos coloca Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E os sacerdotes não concordaram com o que ele escreveu. Coloca: sou o Rei dos Judeus. E ele diz: o que eu escrevi. Mas o fato é que os soldados crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes em 4 partes, e cada um soldado pegaram também a túnica. Nós sabemos que as 6 vestes de Jesus que nós falamos, a túnica representava, ela não tinha costura. Ela representava o sacerdócio de Jesus, que era único, não tinha fim. Jesus não era sacerdote dos levitas, que teve fim. Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Era o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que não tinha princípio nem fim. Então Jesus, a túnica de Jesus não tinha costura, e não foi lançado só sobre ela, porque não rasgaram a túnica de Jesus. Rasgaram sim as vestes de Jesus, mas a túnica não, porque a túnica representava o sacerdote universal de Jesus, que não tinha fim. Disseram-nos uns aos outros: não rasguemos a túnica, né, mas lancemos sortes. Mas repartiram para si as roupas de Jesus. Mas Jesus estava na cruz, e ali estava sua mãe, e Maria, a mulher de Cleópatra, e Maria Madalena. E Jesus ali naquela cruz, ele pronuncia 7 frases. A primeira frase de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Ao lado de Jesus, de um lado e do outro, tinham 2 ladrões, e os 2 estavam zombando de Jesus. E de repente um deles passa a criticar o outro ladrão e defender Jesus. Quando Jesus profere a primeira palavra: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa palavra tem poder, ela transforma aquele homem ele é regenerado pelo Espírito Santo. Aquele homem, ele coloca fé em Jesus naquele momento. E Jesus disse para Nicodemos que a condição para a salvação é nascer de novo. E aquele homem nasceu de novo naquele momento, naquela cruz. Aquele homem não foi batizado nas águas, mas sim no Espírito Santo, batismo em Cristo. E aquele homem, ele defende Jesus. E Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. Ele fala isso com João, que estava lá. Mas mulher não era um tratamento honroso naquela época. Mulher era um tratamento digno, respeitoso. Mas Jesus, ele pronuncia a 4ª frase na cruz, quando diz, já agonizando: Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos que Jesus foi para a cruz com natureza humana. Mas Jesus tinha que desamparar, Jesus tinha que ser desamparado por Deus Pai. Porque se Deus não desampara, ele não morreria. E se ele não morresse, todos nós não teríamos a condição de salvação e vida eterna. Todos nós teríamos a morte eterna se Jesus não fosse desamparado, Jesus não morresse em nosso favor. E ele tem sede. E eles colocam vinagre com fel e Jesus rejeita. Tudo para se cumprir o que estava nas profecias, nos salmos. Jesus diz na 6ª frase: está consumado. O plano de Jesus de salvação traçado lá na eternidade, antes que o mundo fosse mundo, antes que nós fôssemos gerados.
está consumado. E depois ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o espírito humano dele entregue ao Pai. Então, nós sabemos que Jesus, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação para o sábado, porque depois da Páscoa tinha a festa dos pães asmos, que eram 7 dias. Então rogaram a Pilatos que quebrasse as pernas e fossem tirados. Nós sabemos que eles quebraram as pernas por quê? Quebraram as pernas dos dois que estavam ao lado de Jesus, de um lado e do outro. Porque a morte na cruz era por asfixia. Porque as pessoas, eles respiravam, eles subiam o corpo para respirar. Quando quebrava as pernas, ele não respirava mais. Porque não tinha mais força com as pernas quebradas para respirar. Então a morte na cruz é por asfixia. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, viram que ele estava morto. E o soldado abriu-lhe o lado com a lança e saiu sangue e água. Por que sangue e água? Porque Jesus foi a cruz para perdoar os nossos pecados. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá no Egito, quando mataram aquele cordeiro, aquele sangue, ele livrou muitos da morte. Mas aqui o sangue de Jesus na cruz, ele nos livra da morte eterna. Ele nos traz a salvação. Então a cruz e a Páscoa, Jesus é o cordeiro pascal. Jesus é aquele sangue derramado ali, é como se fosse o sangue do cordeiro, da Páscoa, que nos traz a salvação e a vida eterna. E a água que saiu dali, que ele diz, Jesus é a água viva. Quando ele disse para aquela mulher de Samaria, se soubesse que eu tenho água viva é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus dentro de nós, que nos traz o novo nascimento, que nos traz o convencimento do pecado, que o Espírito de Deus nos convence do pecado, e nós somos, naquele momento, regenerados pelo Espírito Santo. Jesus é morto, mas seus ossos são quebrados para se cumprir as Escrituras, e que eles verão aqueles que transpassaram. Mas depois disso, José de Arimateia e Nicodemos, que eram dois discípulos de Jesus, ainda eu diria ocultos, creram em Jesus. Nicodemos tinha José de Arimateia tinha um túmulo e foi até Pilatos pedir para sepultar Jesus. E ele foi ocultamente, com receio que tinha dos judeus, e rogou a Pilatos pelo corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então ele retirou o corpo de Jesus. Mas também Nicodemos, ele que anteriormente tinha tido com Jesus à noite, ele foi também, levou perfume para balsemar Jesus e o envolver em lençóis, aqueles lençóis que eu falei, que eram uma das vestes de Jesus, as últimas vestes de Jesus. E no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto, era um túmulo ainda virgem. E ali, pois, esse texto termina, esse capítulo, dizendo que, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, esse capítulo ele fala da cruz e da Páscoa, a relação. Jesus é o cordeiro pascal que tira o pecado do mundo. Derramou o seu sangue naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Que Deus continue nos abençoando.